abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Com certeza ele habita no nosso espírito, naquele que já é o nosso melhor dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que está me assistindo por essa gravação. Muito obrigado pela sua participação. Meu nome, se você não me conhece ainda, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. O nosso assunto aqui, que nós sempre tratamos aqui, gostamos de deixar bem claro, tratamos aqui do assunto do Evangelho da incircuncisão. Nosso único assunto aqui, não temos outro assunto a tratar, que nós nos propomos a falar é esse, o Evangelho da incircuncisão, e que foi revelado ao apóstolo Paulo, e deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Se você quiser conhecer o Evangelho da incircuncisão, você precisa ler as 14 cartas do apóstolo Paulo, porque foi somente a ele que foi dada essa revelação. Os demais que falam de acordo com o que ele escreveu. E o tema de hoje, vamos falar aqui a respeito, a última trombeta. O que diz o apóstolo Paulo, o que diz o Evangelho da incircuncisão a respeito desse assunto. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, abençoada Angelina de Carvalho, muito obrigado, abençoado pela sua participação, muito obrigado por você estar participando aí. Por favor, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se for possível, compartilhe aí a mensagem, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada, que outras pessoas possam ouvir e entender que foi ao apóstolo Paulo que foi dada essa revelação, que foi ao apóstolo Paulo que recebeu a revelação dos mistérios que estavam ocultos. E é sobre isso que nós vamos falar já daqui a pouquinho. Também peço a você, se for possível, que compartilhe aí a mensagem e também se inscreva no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Um abraço também, a saudação, um beijo para minha tia Cida. Muito obrigado, tia, pela sua participação. Um beijo para você, um beijo aí para o meu tio Wilson. Declaro vocês abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Um beijo para todos. E a nossa oração não poderia ser outra, os olhos do entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender o Evangelho da Graça. Que Deus mesmo ilumine os seus olhos e você entenda, porque a única maneira de você entender é Deus mesmo, porque às vezes algumas pessoas nos perguntam, mas é só vocês que entendem isso? Como é que vocês conseguiram chegar a esse entendimento? Abençoado, isso aqui não tem inteligência natural, não tem conhecimento humano, é Deus mesmo, como diz o apóstolo Paulo. É Deus que ilumina os olhos do entendimento para que você possa entender o Evangelho da Graça, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema, ao nosso assunto, que é a última trombeta. O título ele sugere aqui o Apocalipse, não é isso? A última trombeta, alguma coisa referente à carta do Apocalipse. Tem também falando sobre cavalos coloridos, né? Cavalo vermelho, cavalo preto, que saiu de madrugada, saiu de manhã, e inferno. O Apocalipse também fala muito de inferno, besta do mar, besta que subiu da terra, besta que subiu do ar. O Apocalipse fala muito a respeito dessas coisas. Dragões furiosos que com suas caudas arrastaram um terço da terra e fizeram um estrago muito grande. Mulheres grávidas em sofrimento na hora do parto. Tudo isso está no livro do Apocalipse. Lago de enxofre, onde vão ser jogados o diabo e os seus anjos, e aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Muita tribulação. Só que essas coisas, abençoadas, não tem no Evangelho da incircuncisão. Não tem escrito. Tudo isso está escrito no livro do Apocalipse. Mas tem um detalhe muito importante. Está escrito, mas não está explicado. O livro do Apocalipse, ele não veio com esse item, explicação. Ele não veio com essa tecla, onde você aperta
e é explicada. Isso não existe. Só quem explica isso é o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Então vamos ler aqui o texto aqui que nós marcamos, Efésios capítulo 3, verso 8. Vamos ler aqui, pegue a sua Bíblia, por favor. Você que já está aí nos acompanhando, abençoado Orlando, é uma honra para mim ter um abençoado desse quilate, um anjo tão poderoso, né, como diria o nosso irmão, que tem falado dessa palavra, tem defendido a palavra do nosso Pai. O abençoado Dino Sani também da mesma forma, a abençoada Vanilda, são abençoados que me orgulham, que me dão alegria, porque defendem a palavra do nosso Pai. Só isso já é o suficiente para respeitar esses abençoados, tá bom? Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 3, verso 8, 9, 10 e 11. Diz assim, a mim, diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, verso 8, a mim, o mínimo de todos os santos, abençoado é humilde, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E o verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto. Desde os séculos estava oculto esse mistério em Deus, que tudo criou. E o verso 10, para que agora, veja bem, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E o verso 11, segundo o eterno propósito, é claro, né, isso não poderia ser de outra maneira, segundo o eterno propósito de que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, abençoados, veja bem, foi dada uma coisa que tem que ficar muito clara, muito bem entendido a todos, que foi dada ao apóstolo Paulo a graça, o privilégio, a honra, não é isso? De anunciar, de explicar o mistério oculto desde antes, que lá na cruz foi consumado por Cristo. Quando Cristo falou, está consumado, não foi explicado, não foi entendido por ninguém. Ao apóstolo Paulo foi dada essa honra. Agora, a religião, ela não procura em Paulo essa explicação. Ela não procura em Paulo essa explicação, que está de Romanos até Hebreus. A religião, ela não considera a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Se você perguntar aos grandes teólogos aí, às grandes religiões, quem foi o apóstolo Paulo, eles nunca vão falar que é o apóstolo da graça, nunca vão falar que foi aquele que recebeu essa revelação. Vão dizer apenas que é mais um apóstolo, que foi um grande missionário e que escreveu mais livros na Bíblia, mas nunca vão reconhecer esse conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo. A última trombeta. A explicação foi dada pelo apóstolo Paulo, A religião, ela não entende, veja bem, abençoados, ela não entende o Apocalipse. Por quê? Porque procura a explicação no apóstolo João. Não é isso? Eu passei lá na religião e fazia do mesmo jeito. Procurava explicação para o Apocalipse de acordo com o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, apóstolo dos judeus, apóstolo da lei, que foi criado, que foi doutrinado por Jesus de Nazaré, que andava segundo Jesus de Nazaré. Para a religião, os escritos do Apocalipse é separado do contexto da Bíblia. É separado, é uma outra Bíblia. O Apocalipse é uma outra história, né? É diferente de tudo que está na Bíblia. Assuntos tratados só ali. Para a religião, tudo que está ali no Apocalipse é só ali, não adianta. E é um livro que causa medo, causa temor. Eu passei uns 30 e poucos anos lá na religião e apenas uma única vez que eu falei, assim, em termos de pregação, usando esse livro, que foi o capítulo 5 do Apocalipse. Uma única vez, que diz que não chores mais, o anjo falando para João, João, não chore, alguém é digno de abrir o livro, mas apenas li, mas não conhecia o apóstolo Paulo, não tinha como explicar. O Apocalipse, abençoado, é o maior mistério da Bíblia. É alguma coisa muito misteriosa para a religião, causa um medo, causa um temor. Olha, é tão misterioso, tanto que os grandes teólogos,
esse aí que você conhece, esse que fazem grandes seminários, que cobram, não é isso? Cobram uma fortuna, e cobram ingresso, você vai lá, paga. Olha, entre eles se divergem em suas teorias sobre o Apocalipse. Se você conseguir reunir aí 3 ou 4 teólogos desse bem famosos, esses bem graduados, bem muito conhecidos, e perguntar sobre o Apocalipse, sobre um certo assunto, cada um vai apresentar uma teoria. Não vai haver um consenso, não vai haver um acordo como há entre nós sobre o Evangelho. Não. Cada um vai apresentar uma teoria. Você quer ver só um exemplo bem prático? A grande tribulação, por exemplo. A grande tribulação. Quando vai acontecer? Uns dizem que vai ser antes da volta de Jesus. Outros já dizem que vai ser durante a volta de Jesus. E já existe um terceiro grupo que garante, que tem certeza que vai ser depois da volta de Jesus. Cada teólogo com a sua opinião, cada teólogo com a sua teoria sobre o mesmo livro. E a igreja? A igreja vai participar da grande tribulação? Será que vai? Toda a igreja ou simplesmente uma parte dela? Uma parte da igreja. Isso não se chega a uma conclusão. E a besta do Apocalipse? Quem vai ser? Quem vai ser? Olha, são vários os candidatos a esse posto. São vários candidatos. Que chega até a ser uma coisa besta, não é isso? Cada vez que aparece um cidadão fazendo alguma coisa diferente, geralmente coisa para o mal, um grande general de guerra aí, que uma guerra quando surge, aí o presidente já vai ser a besta. Eu já vi vários candidatos nesses meus anos de vida aqui, já vi vários candidatos que poderiam ser a besta pela religião. O famoso 666, não é isso? E por quê? Por que Jesus ainda não voltou, se ele prometeu que voltaria cedo? O arrebatamento da igreja. Aí também existe dúvidas, né, na teologia, porque está no Apocalipse, eles procuram em João, tem ou não tem? Vai acontecer o arrebatamento ou não vai acontecer? Tudo isso é um mistério para a religião. Tudo isso por quê? Porque procuram em João a resposta. Querem que João explique alguma coisa que ele não explicou. Não explicou, não foi dado a João esse privilégio, não foi. Uma pergunta que nos fazem, e nos fazem muito quando nós começamos a defender o Evangelho, quando nós começamos a falar que não foi Paulo, uma pergunta que nos fazem muito, é por que nós damos crédito ao apóstolo Paulo e não aos outros apóstolos? Por que nós defendemos Paulo, falamos que Paulo está com a verdade, e que Paulo que explica, que Paulo isso, Paulo é aquilo, e os outros apóstolos não? Entenda, por favor. Em relação a João, em relação ao apóstolo João, foi dada a ele a ordem de escrever e não explicar. Olha, vamos ler aqui, Apocalipse. Veja aqui comigo, Apocalipse capítulo 1, o verso 10, que diz assim, eu fui arrebatado, isso aqui é o João falando, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, veja bem, como de trombeta. E o verso 11 que dizia, o que vês, o que você está vendo aí, João, escreve em um livro e o envia às 7 igrejas da Ásia. Aí tem aqui a relação do nome das igrejas. O anjo, ele disse a João, escreve o que você vê. Só isso. Escreve e envia às igrejas da Ásia Menor, que eram 7 igrejas. A ordem foi dada a João para escrever e não para explicar. Porque você pode ver alguma coisa, escrever e não entender nada. Às vezes acontecia na escola, a professora passava a matéria lá, anota, escreve aí, escreve. Eu anotava tudo no meu caderno, mas se me pedisse uma explicação sobre aquilo ali, eu não entendi, eu não sabia. Foi o que aconteceu com João. Foi dada a ele a ordem de escrever. Agora, quanto ao apóstolo Paulo, foi dada por Deus a graça de explicar aos gentios, por meio do evangelho da incircuncisão, as riquezas, os mistérios, as incontáveis que estavam escondidas em Cristo. Foi dado a ele esse privilégio, dado por Deus, o próprio Deus que deu a ele. Colossenses, vamos ler aqui,
carta que o apóstolo Paulo escreveu a Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, que diz assim, olha só o que diz o apóstolo Paulo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, estava oculto, e que em todas as gerações, não foi uma coisa assim do tempo de Paulo, estava escondido em todas as gerações, em que agora foi manifesto a seus santos, agora, no tempo de Paulo, no verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, abençoado, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Deus quis, uma soberania de Deus. A religião diz, não, Deus é soberano. Mas quando nós falamos que Deus quis, não é bem assim. Se apega ao João, não é bem assim. Deus quis fazer fazer conhecer o que esteve oculto, porque não está mais. O mistério estava oculto. De Paulo para cá, não está mais oculto. Que Deus usou Paulo para revelar esse mistério. O mistério já foi revelado, abençoado. O mistério já foi revelado, mas você tem que procurar a resposta no lugar certo. Em Paulo, não é em João. É em Paulo. Olha, vamos repetir. Me permita aqui, é permitido. João, apóstolo, não recebeu uma revelação. João não recebeu uma explicação do que ele escreveu. A ele foi dada uma visão. O anjo falou para ele, João, vê e escreve. Vê e escreve. Agora, a revelação dos mistérios ocultos, desde os tempos eternos, foi dado unicamente, exclusivamente, veja bem o que diz aqui, exclusivamente na mente ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi João. Foi Deus quis, está bem claro aqui, ó, Deus quis revelar esse mistério ao apóstolo Paulo. E você conhece essa história. Deus o pegou, não sei se no corpo, fora do corpo, o levou até o paraíso, até o terceiro céu, não sei onde foi, mas a ele foi dada a explicação. Paulo, a ele cresceu, ele entendeu o que Deus falou. E deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Se você quer entender a última trombeta, se você quer entender os dragões, se você quer entender a mulher grávida, se você quer entender o Apocalipse, ó, abençoado, você tem que perguntar unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. A religião, olha o problema da religião, podemos falar com propriedade, que nós passamos lá por muitos anos. A religião, ela quer entender o mistério do Apocalipse, com a visão de João. Porque o apóstolo João escreveu igual o capítulo, né, que eu preguei uma certa vez, né, que falava, não chore mais, porque tem um anjo aí que vai abrir o livro, ele é digno. Não entendia nada. Eu queria entender esse mistério usando João. Não tem como, abençoado. Entenda isso. João viu e escreveu com uma linguagem própria dos judeus, porque ele era judeu. Tem até um hino, né, que era muito cantado ainda é cantado na religião, uma cantora muito famosa. João viu, e eu também quero ver. Olha, se você quiser ver o que João viu, você não vai entender nada, porque não foi dado a ele, explicar. E você vê, você vai ser enganado. Porque os seus olhos naturais, são por natureza mentirosos. Quantas coisas que você vê, você jura que é aquilo ali, mas daqui a 5 minutos os seus juramentos já foi por água abaixo, porque você foi enganado pela sua visão. Entenda bem, é uma coisa muito importante nesse mistério. João viu e escreveu o que ele foi mostrado a ele, o anjo mostrou a ele, ele escreveu com a linguagem própria lá dos judeus. Por quê? Porque ele era judeu. Você queria que ele escrevesse o que ele viu com a linguagem do Brasil, com a linguagem dos Estados Unidos? Não poderia, abençoado. Ele teria que escrever o que ele viu, que foi ordenado pelo anjo, a mando do Senhor, com a linguagem própria dos judeus. E foi exatamente isso que ele fez. Olha, vamos ler mais aqui um verso aqui. Apocalipse capítulo 10. Olha, mais um negocinho aqui que João viu, já destacando isso aqui. Apocalipse 10, verso 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, um sétimo anjo aí,
quando tocar a sua trombeta, só que a João não foi dado a ele entender quem era esse sétimo anjo. Porque a religião acha que é um anjo de asas compridas que está voando por aí. Olha, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, veja que tem voz, né? É um homem, a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo era esse? Os mistérios que estavam ocultos, abençoados, que foram cumpridos, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A religião, olha, o problema todo é a religião. Ou negocinho para dar confusão, para dar problema, é a religião. A religião, ela espera ver uma trombeta tocando nos céus. Eu também esperava, né, quando estava na religião, porque um dia os céus vão se abrir e vai aparecer um anjo, porque está escrito, eu li aqui, né, nos dias da sua voz, o sétimo anjo vai tocar a trombeta, e eu esperava, né, porque João escreveu, né, estou acompanhando João, vai abrir, o céu vai se abrir, vai aparecer um anjo com aquela trombeta, que bem grandona, e vai tocar. Não é isso, abençoado. Por quê? Porque a religião, ela espera ver uma trombeta tocando nos céus, porque entende o escrito de João aqui no literal. Não é no literal, abençoado, não é. Isso aqui é uma linguagem própria dos judeus, própria deles lá. Para João e os judeus lá da época dele, tocar a trombeta era revelação de um mistério. Olha, vamos tocar a trombeta. Eles já sabiam que alguma coisa iria ser revelada, alguma coisa desconhecida para eles seria revelada, porque iriam tocar uma trombeta, anunciada uma notícia. Alguma notícia ia ser anunciada ali, a trombeta iria tocar. Uma linguagem de figura, abençoado. Não é literal, como a religião me ensinou, como eu ensinei para muita gente, erradamente, porque me guiava pelo que João escreveu, sem a explicação do evangelho da incircuncisão. Aí você vai se perder, você vai querer ver uma coisa que não existe. O maior, veja bem, abençoados, o maior mistério que você precisa entender sobre o Apocalipse, isso aqui é grande, é enorme esse mistério. Você precisa entender que o Apocalipse, que tudo já foi cumprido. O Apocalipse já foi todo cumprido. Um jornal velho, um livro ultrapassado, uma Constituição que já não vale mais para nós, porque todo ele já foi cumprido. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 1, vamos ler aqui 2 versos. O verso 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Aqui o que o anjo mostrou para João. E guardam essas coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está muito longe. Não se sabe quando. E não foi isso que o anjo mandou João escrever. O João escreveu certamente, com certeza escreveu da maneira correta, como o anjo falou, mas disse, porque o tempo está próximo, e já se passaram 2000 anos. Será que ainda falta acontecer alguma coisa próxima? Será que ainda falta alguma coisa? E o verso 7, olha o verso 7 que diz assim, e eis que vem com as nuvens, é outra confusão, né? Vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. Até aqueles que os transpassaram. Então, abençoados, se seria necessário essas coisas aqui acontecerem, para que aquelas pessoas virem, então já aconteceu, abençoados, porque essas pessoas já não estão mais aqui. E mais, essa carta, a carta do Apocalipse, ela tinha endereço certo. Para onde que iria? As 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse capítulo 1, verso 11. Vamos ler aqui mais uma vez. Que dizia, o que vês escreve em um livro e envia-os às 7 igrejas que estão onde? No Brasil? Não. Nos Estados Unidos, onde está o abençoado Orlando? Não, abençoado Orlando. Não adianta procurar, porque não foi para lá que ela foi mandada. Para onde que ela foi mandada? Foram mandadas as 7 igrejas que estão na Ásia. E está aqui o nome das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa carta, o correio, quando
recebeu essa carta, que selou, que tinha que entregar, ele foi entregar exatamente nesse local onde o anjo falou, nas 7 igrejas da Ásia. Agora, você vai pegar a carta lá deles e vai querer ler? Ô abençoado, não é. A carta foi direcionada a essas igrejas. Apocalipse não foi escrito para nós, para os nossos dias. Tem nada aqui que você possa pegar aqui e não, isso aqui, não é para aquelas 7 igrejas. Foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor ficarem sabendo do que viria naqueles dias. Próximo, como diz o anjo, escreveu no versículo 3, as coisas que estão próximas de acontecer. Para isso que o anjo mandou João escrever e enviar as 7 igrejas da Ásia, que eles precisavam saber do que iria acontecer naqueles dias, próximo, não sei por qual razão, porque eles não estavam sabendo, mas foi uma ordem de Deus dada a João através de um anjo, escrever para essas 7 igrejas, não para a igreja do Brasil, não para nós gentios. Para nós os gentios é uma outra carta, são 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E João escreveu com uma linguagem própria dos judeus. Dos judeus, abençoados. Ele não escreveu de outra maneira, porque ele era judeu. Teria que escrever daquela maneira. E tudo, abençoado, veja bem, o Apocalipse, diferente do que a religião fala, nós falamos aqui no início, a religião acha que o Apocalipse é exclusivo aqui, é exclusivo. Eu falo porque eu aprendi assim, passei lá na religião, é só isso aqui, só o Apocalipse que relata essas coisas. Não. Tudo isso aqui que está aqui foi falado, anunciado pelos profetas. Isaías falou desses acontecimentos. Profeta Jeremias falou desses acontecimentos. Ezequiel também falou desses acontecimentos. Você lembra, não sei se você já ouviu falar das famosas 70 semanas de Daniel? Também Daniel, 70 semanas, está falando exatamente aqui do Apocalipse. E também foi muito falado por Jesus de Nazaré. Também falou desses acontecimentos, quando ele lá explicou lá para os seus discípulos o que estava por vir. Quando ele explicou lá e afirmou que não passaria daquela geração. Mateus 24, 34. Exatamente o que o anjo falou lá para João. Está próximo. Não foi isso? E Jesus falou, não passará esta geração, porque estava próximo, abençoado, estava próximo. E disse Jesus assim, Mateus 24, 34. Não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Eu sei que tem um verso aqui, o verso 36, né, que diz que ninguém sabe o dia, nem sabe a hora, mas uma geração tem muitos dias e muitas horas. Ninguém sabia dentro daquela geração quando seria o dia e quando seria a hora, mas seria naquela geração que iria acontecer todas aquelas coisas faladas por Jesus. E que coisas são essas? Olha, depois de você ler aí o capítulo 24 de Mateus, que você vai entender, porque ali está falando da destruição do templo, em Mateus 24, final do mundo, que é o final da lei de Moisés, sinais da vinda de Jesus, tribulação, fala da grande tribulação, fala de Jerusalém sitiada, fala de muitas dores, de muito sofrimento, as mesmas coisas relatadas por João no Apocalipse. Não tem nada de diferente, abençoados. Nada diferente que Jesus falou, do que os profetas falaram, do que o anjo anunciou para João escrever numa carta e mandar para as 7 igrejas da Ásia. Tudo da mesma maneira. E veja bem o que nós vamos aqui te falar. Não existe, olha bem, não existe nenhuma evidência escrita na Bíblia que o Apocalipse ainda vai acontecer. Não existe. Os grandes teólogos, eles se enrolam, eles puxam para lá, puxam para cá, estão mais enrolados do que linha em carretel, barbante em carretel, mas não existe nenhuma evidência escrita na Bíblia que o Apocalipse ainda vai acontecer. Olha, sabe as 70 semanas de Daniel, nós falamos agora, nenhum teólogo consegue zerar esta conta.
Não consegue, eles não conseguem zerar essa conta. Eram 70 semanas, mas tem 69, e uma foi dividida em duas partes, e uma aconteceu agora, e a outra vai ser depois, mas o outro já acha que não, que primeiro vem uma parte. Eles estão enrolados, eles não conseguem zerar essa conta. Sabe por que não conseguem zerar? Porque essa conta já foi zerada. Já passou, tudo já passou. O Apocalipse aconteceu, abençoados, quando Deus, veja bem, quando Deus fez juízo sobre Israel e destruiu Jerusalém lá no ano 70 depois de Cristo. Ali que aconteceu o Apocalipse, ali aquele terror ali, Mateus 24, 21, quando Jesus falou, que foi escrito antes aqui do ano 70, o que foi que ele disse? Jesus falou, Mateus 24, 21, haverá, olha o que Jesus falou, haverá uma grande aflição, haverá uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. Foi o que Jesus falou. Haverá uma grande tribulação naquela geração. Versículo 34, ele diz que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aconteceu naquela geração. Então, abençoados, veja bem, para o Apocalipse acontecer, como dizem os teólogos hoje, teria que haver uma aflição maior do que aquela que Jesus falou, naquela geração. Jesus falou, não vai passar essa geração. E vai acontecer uma tribulação, como nunca antes aconteceu, e depois também não vai acontecer mais, que foi a correção de Deus sobre aquela nação. Um amigo meu, eu tenho assim uma grande amizade, eu tive assim a grata tristeza de ouvi-lo falando a respeito desse assunto, e ele questionando o seguinte, não poderia a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial ser pior do que aquela tribulação que aconteceu lá em Jerusalém? Abençoado, deixa eu aproveitar e falar para os santos, falar para mim mesmo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial que já aconteceram, eu até penso que morreram muito mais pessoas do que lá em Jerusalém. Foi um sofrimento muito grande. Mas não pode ser comparada com o que aconteceu ali em Jerusalém, porque a Primeira Guerra e a Segunda Guerra foi um fruto da ganância do homem. Foi um fruto do homem querer poder, querer dinheiro. Aconteceu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Agora, o que aconteceu ali em Jerusalém foi uma aplicação de Deus, a correção de Deus sobre aquela nação, algo espiritual. O próprio Deus ali se manifestou ali através daquele exército ali de Roma, daquele general Tito, e trouxe correção. Não pode ser comparado com mais nada, porque o próprio Deus disse, o próprio Deus em carne, ele, Jesus de Nazaré falou, nunca houve e nem haverá maior tribulação igual a essa, porque era Deus mesmo ali foi a manifestação de Deus, trazendo correção àquele povo ali. Não pode ser comparado com mais nada, abençoado. De maneira nenhuma, foi o próprio Deus. E tem mais, hein? Tem mais. Apocalipse capítulo 11, verso 1. Vamos ler aqui? Vamos ler. Temos 2 minutos aqui. Apocalipse capítulo 11, verso 1, diz assim. E foi-me, falando aqui João falando, foi dada a João uma cana semelhante a uma vara. É um metro, um aparelho aí de medição, né? Você que entende de medida, de medição. E chegou o anjo e disse, mais uma vez o anjo disse, levanta-te e mede. João teria que se levantar e medir o templo, o templo de Deus, e o altar e o que nele o adoram. Foi dada a João a ordem de medir. Diz que João iria medir o templo, perfeito. Está tudo bem. O templo estava de pé quando o anjo deu essa ordem, quando ele teve essa visão. Mas, abençoado, veja bem, o templo já foi derrubado. Você tem que ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de conhecimento, entender que esse templo que o anjo mandou João medir, já foi derrubado lá no ano 70, com aquela invasão lá. O templo já foi destruído. E João já morreu, João já não existe mais. Como medir o templo? Como é que João vai medir o templo agora? Então, teríamos um Apocalipse, se fosse agora para o futuro, sem a tribulação, porque Jesus falou que não poderia ter outra, nem semelhante, nem antes, nem depois daquela, e sem a medição do templo, porque o templo já foi derrubado e João já morreu. Então, não pode acontecer. A última trombeta, abençoado. Olha,
vamos falar aqui do nosso Pai. O pacto da graça é eterno. Você entenda isso. Vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 52, diz assim, 2 Coríntios 11, 52. É a segunda, vamos ver se é aqui, alguém escreveu errado. Não, alguém escreveu errado. Então Paulo diz que a última trombeta ele iria tocar. Mas Paulo estava antes da destruição daquele templo. A última trombeta, ela já soou, ela já tocou. Hoje a trombeta é o anúncio da graça de Deus. O nosso papel hoje em tocar uma trombeta, a trombeta que nós esperamos, o anúncio que nós falamos, diz que tudo já foi consumado. É isso que nós anunciamos. É isso que nós falamos. Onde esse evangelho nos apresenta perfeito em Cristo Jesus. Não vem tribulação, não vem anjo no céu assoprando uma trombeta dizendo que tudo vai ser destruído. Nós hoje estamos numa posição em Cristo Jesus, perfeito, abençoados, santo, um só Espírito com o Senhor, principalmente abençoados, sem temor do futuro. Não temos medo do futuro. Se acontecer desse corpo arrear aqui agora, nós temos plena convicção dada pelo evangelho da incircuncisão que voltamos para o nosso Pai. Não temos medo de uma tribulação. Olha, vai estourar a terceira guerra. E mais, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho da incircuncisão, você que tem medo da terra ser destruída, o evangelho diz, no primeiro versículo aos Hebreus, que a terra está segura, está guardada pelo poder da palavra de Deus. Se tiver de explodir isso aqui, vai explodir, mas debaixo da palavra do nosso Pai. Não é porque João teve uma visão que o apocalipse vai acontecer, nada disso, abençoado, nada disso. Estamos seguros, estamos guardados sem temor do futuro, do que nos possa vir. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vem amanhã, não sei o que vem depois, mas uma coisa estou certa. E creio nisso, porque está escrito no Evangelho da incircuncisão. Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a palavra do Senhor, para aqueles que confiam no que foi revelado, que foi explicado ao apóstolo Paulo, que se destacaram, se desgarraram da visão de João, entenderam que para nós é o evangelho da incircuncisão. O mistério que havia já foi revelado. Deus mesmo habita em nós. 1 Coríntios 3,16 diz que Deus habita no nosso espírito, que nós somos moradia do próprio Deus. Isso é um verso assim bem, eu diria assim, como diz um abençoado aí, isso é muito forte, O Deus que é espírito, o conhecimento dele está aqui no nosso espírito. Você não pode se deixar levar por um outro espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta, diz: se você se deixar levar por um outro espírito, por um outro ensino, por um outro comportamento, com certeza você vai sofrer. E é isso que tem acontecido com a religião, que não quer se submeter à revelação, ao conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo. Não, porque São Paulo se agarra com Jesus de Nazaré, se agarra com João, se agarra com Pedro, mas não é, abençoado. Você tem que se agarrar com a revelação que foi dada única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. Não, você vai sofrer, vai viver com medo, tem medo do futuro. É fácil você encontrar um abençoado da religião que tem medo do futuro. O que vai, se eu morrer amanhã, para onde que eu vou? Abençoado. Você vai direto para o Pai, porque é assim que ele disse. Ele pagou o preço, comprado com sangue. Bom, abençoado, olha, eu recebo que você me ajude a tocar essa trombeta. Compartilhe a mensagem, me ajude aí a anunciar o evangelho da incircuncisão, ajude o abençoado Orlando Alves, ajude o abençoado Dino Sani, ajude a abençoada Vanilda Lima, a proclamar, a tocar, nós que tocamos essa trombeta. É trabalho seu também, é papel seu também, anunciar, para livrar os nossos irmãos que estão lá na religião com medo do futuro, não sabem o que vem amanhã, não sabem o que vem depois, estão esperando, olhando para o céu, como eu fiquei por 30 e poucos anos, olhando para cima, esperando acontecer alguma coisa. Não vai acontecer. O mistério
já foi revelado. Isso está de Romanos até Hebreus. É necessário que você leia, que você empreste o seu ouvido, e Deus mesmo, o próprio Deus que habita no teu espírito, esse conhecimento, vai fazer você entender. Tá bom, abençoados? Por favor, compartilhe a mensagem e, se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é muito importante também para que essa palavra corra, essa ferramenta maravilhosa, né, que é a internet. Isso aí, olha, eu tive a oportunidade, já falei aqui umas 500 vezes, né, eu tive a oportunidade de passar pela fita cassete, né, e olha, era uma maravilha na fita cassete. Agora temos aqui o YouTube, às vezes a gente perdia a mensagem toda, dava uma confusão, mas hoje nós temos aqui, falando ao vivo aqui, nos ajude a participar. Você não vai gastar nada, apenas vai compartilhar a mensagem e se inscrever no canal do YouTube. Tá bom, abençoado? Melhor semana para você, cheia do conhecimento, da graça do nosso Pai, entendendo que esse mistério já foi revelado e hoje habita no teu espírito, no teu coração. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que está aí participando comigo para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados.